Fala galera, Monstrinho na área. Estamos aqui com mais um vídeo, hoje com um tema super interessante, superando vícios. Estou aqui com meu amigo e irmão Everton, parceirão aí, o nosso... Prazer estar junto nesse vídeo, esse tema importantíssimo que é superando o vício, e eu creio que vai abranger muitos assuntos legais. Eu creio que a gente vai poder ajudar muitas pessoas nesse tema, meu amigo. Valeu. Estamos muito felizes com a tua presença aqui com a gente. O nosso líder aqui, líder da nossa igreja, da grupo de jovem. E temos aprendido muito com ele. Graças a Deus temos crescido aí, avançado bastante. E creio que é só começo, né, Capão? Sim, creio que tem grandes coisas para a gente fazer, bastantes pessoas para a gente estar ajudando, para a gente estar trabalhando bastante nessas áreas. E a respeito de superando vícios, o que você tem para dar início a respeito desse tema? Esse tema, cara, esse tema ele é muito bacana, porque o vício ele abrange diversas áreas. Às vezes as pessoas, muitos nem sabem que são viciados, mas não conseguiram entender ou não conseguiram enxergar ainda esse tipo de vícios. Vou dar alguns exemplos de vícios simples, mas que têm dominado a vida de uma pessoa. O vício em celular, a preguiça, e outros vícios mais visíveis, como o uso de droga, o uso de bebida, o vício de falar mal das pessoas. Então, esse é um tema bem abrangente, sabe? É um tema que abrange várias áreas. Então, nós podemos ver bastantes pessoas que estão passando por esses problemas com vícios visíveis e vícios que não conseguem enxergar, mas que precisam ser tratados nas suas vidas, que precisam colocar em ordem nas suas vidas, porque isso tem tomado espaço da vida delas, tem sugado, elas têm perdido algo bom, têm perdido momentos bons por causa desses vícios. Eu posso te dar um exemplo, no meu caso, vou usar um exemplo meu pessoal, que foi os vícios com as drogas. Eu comecei dos 13 aos 14 anos, eu comecei ao vício das drogas, onde eu entrei com a maconha, e logo conheci a cocaína, e foi quando, nos meus 20 e poucos anos, eu entrei no crack. E no crack eu vi que foi o fim do poço, sabe? Que foi a decadência total, cara. Porque ali eu me vi um jovem, com 18 para 20 anos, sem sonhos, sem expectativas. Eu me lembro que eu rodeado de pessoas, mas você não sabia quem são seus amigos de verdade. E aquilo me entristecia muito. Eu me via num poço, cara. E eu não via saída daquele poço. Eu me sentia sozinho, não me sentia abraçado. Porque é isso que as drogas ela traz. A droga ela te traz uma falsa ilusão. Ela te dá a ilusão de felicidade, que é o momento que ela baixa, que ela dá aquela sensação gostosa, que você está curtindo, você está ali, mas no outro dia, quando o efeito passa, cara, vem um buraco tão grande, vem uma depressão tão grande, cara, que só quem é viciado sabe do que eu estou dizendo. E muitas dessas pessoas, a maioria das vezes, cara, o vício, ele é um escape. Na verdade, ele é um modo de defesa e um escape que as pessoas estão tendo. O meu exemplo, infelizmente, cara, eu tive uma família muito desestruturada no início. Meus pais se separaram muito cedo quando eu era criança, meu pai foi embora de casa muito cedo, minha mãe teve que trabalhar dobrado, teve que trabalhar para arrebentar, para sustentar os filhos. Eu creio que você também passou bastante parecido com sua mãe, tendo que trabalhar bastante. Então, cara, tudo para mim sempre foi, eu sempre cresci disso. E quando quando os pais falham, isso reflete diretamente nos filhos. Então, cara, eu cresci num lar desestruturado. Mas o meu escape, o meu momento de alegria era as drogas. Então eu encontrei aquela segurança. Aquela alegria ali, né? Isso. Era tentar preencher um vazio. Mas esse vazio ele nunca preenchia. Então, cara, eu mergulhava nas drogas. Assim como é o vício. Muitas pessoas, às vezes, nos vícios, elas estão mergulhadas nos vícios como um escape, sabe? Para tentar não lembrar do que tem em casa, do que aconteceu com o familiar, né? Sabe? Então, é um modo de defesa dessa pessoa, cara. Mas eu quero dizer, cara,
assim como aconteceu na minha vida. Eu só consegui me libertar desses vícios. Eu só consegui sair dessa vida, cara, quando eu entendi que o que faltava no meu coração, cara, era Deus, era Jesus Cristo, cara. Quando eu entendi esse amor preencheu aquele vazio que tinha dentro do meu coração. Eu entendi que não era vícios, não era esse tipo de coisa. Então, quando eu fui alcançado, cara, quando eu descobri a verdade, e aquilo ali me impactou, sabe? A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu recebi um convite de um amigo meu e ele me levou na igreja, onde nós congregamos até hoje. E, cara, ali eu entendi, eu abri meus olhos, que eu entendi que eu não precisava chapar para ser feliz. Eu não precisava usar drogas para ser feliz. Eu vi que o vício era uma ilusão. E através de Deus, primeiramente em Deus, através do trabalho pastoral, através dos amigos ali, todo o cuidado, graças a Deus, já tô indo para mais de quase 8 anos já liberto, sem nada. E é uma honra, cara, que Deus tem me proporcionado poder trabalhar hoje com jovens. E hoje eu posso conversar, sabe? Poder ajudar essas pessoas. E o que é o mais incrível, irmão, que os que mais aparecem para mim hoje são jovens entre 18 a 34 anos com problemas de vícios. E de vícios, cara, vícios mais absurdos, cara, vícios assim que dos mais simples, mas que podem atrapalhar casamentos, que podem mexer com a vida emocional, sabe? Então, o vício, ele precisa ser tratado. E existe um tratamento. E em Deus, cara, a cura, em Deus a libertação de todos esses vícios. É legal relatar aqui que qualquer vício é possível ser liberto, né? Qualquer vício. Porque as pessoas, hoje em dia, elas entram e acham que é impossível sair. Como você mesmo relatou, um vício que a gente olha e fala, nossa, esse vício é grande. Porque a gente acaba colocando número, né, nos vícios. Verdade. Né? Tipo, esse é muito grande, esse é muito pequeno. E vício é vício, né, Marcão? Verdade. Sabe um vício muito comum hoje em dia, no dia de hoje? O vício do trabalho. Muitas pessoas são viciadas no trabalho. São viciadas em querer dinheiro. Então ela quer trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E quando ela vê, passou a vida dela, ela só trabalhou. Ela não curtiu, ela não aproveitou a família dela. Quantos pais que a gente tem visto que só trabalha, não sabe o que é dar um abraço no filho? Quantos filhos não sabem o que é passar um final de semana com a sua mãe, um final de semana com o seu pai, dar um abraço e dizer que eu te amo? Porque sempre está trabalhando, ou sempre está correndo atrás daquilo. Isso também é um vício. O vício do trabalho, sabe? Aparentemente não parece um vício terrível, mas isso destrói lares, cara. É a ganância. Então eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E acaba perdendo aquilo que é mais valioso, que está dentro da sua casa, que é o tempo com a sua família, que é um tempo ali de privacidade, um tempo ali de harmonia, um almoço em família, que é a coisa mais gostosa do mundo. Cara, nunca troque um tempo com a sua família. Isso é valioso, sabe? Aqui em casa a gente prevalece um dia da família. A segunda-feira, pra gente, é o dia da família. Então é um tipo de dia que eu e a minha esposa não fazemos nada. A gente desmarca qualquer tipo de compromisso, porque é o nosso compromisso com a nossa família. Então a gente janta, assiste um filme, vai no shopping, vai no cinema, sai comer um lanche, faz uma janta. Então, cara, eu acho que é uma dica bacana, sabe? Que é uma dica bacana que a gente pode, nesse mundo tão acelerado, nesse mundo hoje que a gente vive tanto na correria, eu creio que essa é uma dica bacana, sabe? Para quem sofre com esse tipo de vício. Comece a priorizar tempo com a sua família. É um vício esse tipo de vício de trabalho, esse tipo de vício de ganância tem afastado muitas pessoas desse... E a gente não coloca como um vício, né, Marcão? Vamos dizer, né? A gente coloca como, tipo, uma meta ou algo assim, e é vício, né? É vício, cara. As pessoas taxam muito vício, os vícios que aparentam, como o vício de cigarro, o vício da bebida, o vício da droga, mas até mesmo o vício do celular. Existem pessoas que são viciadas em celular. Existem pessoas que não conseguem sair do celular, cara. Que vai comer com o celular, vai tudo. Dorme com o celular. Ela não consegue ter comunhão com as pessoas em volta, porque ela não consegue largar o celular. Isso é um vício. Isso é um vício, cara. Infelizmente, a tecnologia,
ela é bênção se você souber usar, mas ela também pode ser uma maldição para sua vida. É como o celular, ele pode ser, ele é uma baita ferramenta na sua vida, mas como pode ser uma maldição na sua vida se você não souber usar, sabe? É igual um dos vícios que a gente trabalha bastante com os jovens, que a gente vê muitos jovens que se perdem, são os vícios do celular, são vício de ganância, são as próprias bebidas, vício de pornografia. Então são coisas que prendem as pessoas. São coisas que parecem nocíveis, mas lá na frente vai fazer uma baita diferença, cara, sabe? Podendo prejudicar um casamento, podendo prejudicar a sua vida amorosa, sabe? Então é preocupante. Mas claro, a gente sempre tem que lembrar, como você disse, nenhum vício é impossível. Todos os vícios têm cura. Em Deus você pode superar qualquer tipo de vício. E cara, você também já testemunhou muito isso na igreja. A gente viu transformações assim absurdas, desde de pessoas ser curadas de câncer a ex-traficantes, ex-usuários de droga, ex-assassino. Então tudo pode ser curado em Deus. Eu creio que em Deus nós podemos alcançar algo melhor, algo bom e poder vencer os nossos vícios, né? E é legal, é interessante porque as pessoas acham que podem sozinhas. Então elas nem procuram Deus, né, Macató? A gente está relatando o fato de que tudo podemos em Deus. Mas as pessoas, geralmente, como estão viciadas, elas querem sozinhas se virarem, né? Verdade. E o que você acha relatando sobre isso, nesse caso? Sim, eu creio plenamente que em Deus nós podemos, como eu disse, eu creio que em Deus nós podemos ser salvos, em Deus nós podemos ser curados. Existem também, às vezes as pessoas estão sofrendo sozinhas. Eu sofri muito sozinho. E cara, se você estiver passando por algum vício, se você estiver passando por alguma dificuldade, cara, lembra que você tem aquele amigo seu de coração. Lembra daquele cara que sempre torceu por você. Aquele cara que não foi aquele amigo que te bateu nas costas quando você estava fazendo algo errado, mas aquele que te corrigiu. Aquele que te ama de verdade. Então, o ato de você sofrer sozinho é pior, cara. Isso o sofrimento ele é muito maior. Então, por isso que a Bíblia fala de nós andarmos juntos, de nós andarmos sempre em dois, porque quando um cai, o outro levanta. Tiago fala assim, ó, confesseis os seus pecados uns aos outros para serem curados. A Bíblia fala quando nós falamos, quando nós botamos para fora a nossa dificuldade, nós somos curados. Então, veja a importância de eu ter um amigo. É eu chegar para o Caio e falar, Caio, eu tenho uma dificuldade, eu estou passando por isso, eu estou passando por esse vício. A Bíblia fala que a minha confissão a um amigo meu que me ama de verdade, isso traz cura. Isso traz cura, cara. Você está vendo? Então nós não precisamos viver sozinhos, nós não precisamos sofrer sozinhos. O simples ato de você procurar um amigo e desabafar com ele, a Bíblia fala que isso traz cura, isso traz libertação para a sua vida. Isso traz. E não é vergonhoso, muitas das vezes, você procurar um tratamento, cara. Mas é assim de eu reconhecer, eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Sabe? A primeira coisa que você precisa para fazer, para você vencer o seu vício. Eu tive muitos anos, cara, eu escondi meu vício, eu entendia que eu não era viciado. Para mim, eu cheirava um pó só para descontrair, para tomar um goró com a rapaziada. Eu fumava uma maconha para descansar, ou eu pitava uma pedra para ficar doidão de ver mesmo. Mas, cara, pra mim aquilo não era um vício. Pra mim aquilo era normal. Até o ponto que eu comecei a perceber que eu não conseguia ficar sem mais. Que eu não conseguia almoçar sem pensar nisso mais. Que eu não conseguia dormir sem isso mais. Com algo descontrolado, né? Fugiu do controle, sabe? Fugiu do meu controle. Então, cara, eu precisei reconhecer. Eu estou errado. Eu preciso de ajuda. Isso daí não é bom. Eu preciso de ajuda. Então, qual foi o meu ato? Procurar melhorar. Como foi procurar melhorar? Eu procurei encontrar novas amizades. Eu procurei buscar pessoas que me amavam, pessoas que me ajudavam. E, cara, são pessoas que me aproximaram de Deus e que mudou minha vida e transformou minha vida. Então, cara, nós andarmos com pessoas que nos amam de verdade, pessoas que nos querem bem de verdade. Pessoas que querem que você se levante. Amigo que bate nas costas quando você está fumando um baseado, isso não é teu amigo. Ele quer o teu mal, porque se ele gostasse de você de verdade, ele está mostrando para você que isso não é bom. Amigo de verdade, cara, é aquele que corrige.
Amigo de verdade é aquele que te ajuda a levantar, não é aquele que dá tapinha nas costas e diz, mano, não dá nada não. Mas é querer, você tá errado. Você tá errado, você precisa mudar, sabe? Então, quando eu encontrei essas pessoas na minha vida mudou, cara. Minha vida transformou, cara. E aí, assim, eu pude, então, através de Deus, vencer os vícios. Nesse trabalho todo com essas pessoas, cara, às vezes acontecem umas coisas interessantes. Às vezes eu encontro pessoas que falam, cara, eu não consegui ainda, faz 2 anos que eu tô lutando. Porque elas esperam que vai ser assim, tipo, Deus, me cura. Não, Deus pode curar? Deus pode curar, mas você precisa ter uma iniciativa, você precisa ter uma força de vontade. Não adianta você falar que você quer parar de fumar com um maço de cigarro no bolso. É verdade. Você tá entendendo? Uhum. Não adianta você querer parar de fumar, eu vou fumar 2 cigarros só hoje. Você tá entendendo? Eu vou querer parar de usar droga, eu vou usar só em final de semana. Não, cara, você precisa ter um passo de fé. Então, através do seu passo de fé, Deus vai fazer. Você está entendendo? Uhum. É o significado de oração. É ação e orar. Primeiro eu ajo. Eu dou meu passo de fé. Eu tomo a minha iniciativa. Então, aí eu oro. Então, é assim que funciona como nós vencemos o vício. Eu vou dar um exemplo mais simples, como acontece na sua vida. Você segue a sua vida, o seu trabalho com os treinos matinal. Não é um sacrifício que você tem que fazer, sim, é um ato de ação sua. Você acha que você ia conseguir um shape legal, você ia conseguir competições de que forma? Treinando uma vez por semana? Não vai. É verdade. Não vai. Pelo contrário, você tem vencido um vício, que é a preguiça. Muitas pessoas têm vício da preguiça. Existem muitas pessoas, cara, que não conseguem terminar nada que começa. Começa, para. Começa, abandona. Por quê? Porque existe vício da preguiça. Existe o desânimo, já acha que vai dar errado. Mas, cara, para você vencer, para você conseguir um shape legal, você precisa estar lá todo dia, se dedicando nos treinos, alimentação, abrindo mão de muitas coisas. Não é difícil. Difícil, não é difícil? Uhum. Mas é um sacrifício. Assim também são os vícios. Quando nós queremos vencer o vício ele não vai sair simplesmente assim no estalar de dedo. Ele precisa de um ato seu. Ele precisa de, não, cara, chega, a partir de hoje eu não quero mais fumar. Então a partir de hoje eu não joga fora esse maço de cigarro e em Deus você vai ser curado. A partir de hoje eu não quero mais usar droga. Então eu me afasto de todas as pessoas que me levavam para esse caminho. E eu creio que em Deus eu vou ser curado. Então mais ou menos assim, sabe, que a gente pode vencer os... É muito legal que você falou, reconhecer, né? Porque a partir do momento que a gente reconhece, eu estou errado, eu preciso mudar. Já foi uma iniciativa, né? Foi uma iniciativa, uma baita iniciativa. Baita iniciativa. E a partir desse ponto que as coisas começam a andar, né, então? Bastante. Porque a partir do momento que eu não reconheço, tipo, tá de boa, né? Eu não tenho motivo para mudar se eu não reconhecer. Você tá entendendo? Eu estou na minha zona de conforto, eu não tenho motivo para mudar. Então eu preciso reconhecer. É por isso que você vai ver muitas pessoas, familiares, que ele não muda, ele não sai desse vício. Porque muitas vezes as pessoas não querem sair desse vício. Primeiro a pessoa ela precisa reconhecer. Ela precisa reconhecer que ela tem um problema e que ela necessita de ajuda. Ela precisa entender que ela necessita dessa ajuda. Então quando ela entende isso, que ela precisa mudar, então ela toma um passo de fé. Então ela dá esse passo e fala, agora chega. Mas é o auto-reconhecimento. E muitas das vezes o auto-reconhecimento ele dói, ele machuca, sabe? Quando eu olhei para a minha vida, eu me vi um jovem de 18 anos, sem sonho, sem expectativa de vida, no fundo do poço, só chorava, quando eu deitava, alegre para todo mundo, rindo para todo mundo, mas quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu sabia de verdade quem eu era. Esse é o momento que... O travesseiro é o melhor de todos, né? É o que mais sabe dos nossos segredos. É verdade. E quando eu encostava a minha cabeça no meu travesseiro, eu sabia quem eu era de verdade, cara. Então eu tive que tomar uma iniciativa. Eu preciso mudar de vida. Então, cara, eu mudei todos os meus atos. Desde o mais simples, como andar com algumas pessoas, aonde eu andava, o jeito que eu falava. Graças a Deus, cara, tudo transformou a minha vida. Hoje tô com 30 anos, sou casado, sabe, sou muito realizado em Deus, cara. Eu creio que, glória a Deus, Deus tem muito mais coisas para estar fazendo na minha vida.
Eu acho que é a forma mais eficaz, é reconhecendo que você precisa de mudança. Tem algo a dizer aí, Paulão? Alguma pergunta? Não? Lacão, quer deixar alguma mensagem pro pessoal que está vendo a gente, que tem algum vício, que está sofrendo com algo e passando por dificuldade? Amém. Cara, você que está passando, está assistindo esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. Existe mudança para a sua vida. Existe cura para a sua vida. Isso daqui não é palavra de chavão não, sabe? Quem está falando para você aqui é um ex-usuário de droga, cara. É um ex-usuário de crack, cara. Eu quero dizer para você: mude as suas atitudes, cara. Mude as suas amizades, procura pessoas que querem o seu bem, sabe? Começa a buscar em Deus as suas expectativas, coloque em Deus a sua vida, coloque em Deus os seus sonhos. Se a sua vida tem saído do controle, nada foge do controle de Deus, cara. Coloca a tua vida, coloca o teu coração em Deus, sabe? O Salmo 42, no verso 5, ele vai dizer assim, ó, para nós tirarmos, o salmista, ele está ali angustiado, o salmista está passando um momento de angústia e ele começa a debater com ele, ó, por que a minha alma está abatida, por que essa angústia, por que essa reluta? E ele, quantas pessoas estão num momento assim, de angústia, de reluta, momentos de saber quem são, o que está acontecendo, sabe? Esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, coloca os seus olhos em Deus. Tira os seus olhos das circunstâncias e coloca os seus olhos em Deus. E o salmista ele termina dizendo, minha salvação, Deus meu. Então a sua salvação está em Deus. A sua alegria está em Deus. Procure pessoas que te aproximam de Deus. Procure melhorar o seu relacionamento com Deus. E eu creio que você vai sarar de todos esses vícios, vai ser curado de todos esses vícios e você vai poder ajudar muitas pessoas. Amém. Bem? Valeu, galera. Bom, Finalizando aqui. foi um prazer estar com o Caio aí. Tamo junto, Macacão. Obrigado. Deus abençoe.